Olá, bem-vindo ao Fixomos, eu sou a Blanche. Talvez você esteja olhando pro título desse vídeo pensando: Que tipo de Digimon é esse? na verdade não tem nada a ver, na verdade tem a ver que é japonês também, né? Enfim, Rashomon é um filme japonês de 1950, dirigido pelo Akira Kurosawa. É um filme que consolidou um modelo de contar histórias, um modelo que se baseia numa narração não confiável, a partir de relatos de um mesmo acontecimento do ponto de vista de mais de um personagem que participou daquele acontecimento na história. No Rashomon teve um evento X que foi contado a partir do relato de 4 personagens envolvidos, que foram o cara que morreu, a esposa do cara que morreu, o bandido e o lenhador que testemunhou. Nos 4 relatos, a base, assim, o esqueleto principal do que aconteceu é sempre a mesma coisa. Teve uma relação sexual entre o bandido e a mulher e a morte desse cara que era o marido da mulher, né? O cara que morreu. Só que o jeito como as coisas acontecem varia de relato para relato. Por exemplo, se a relação entre o bandido e a mulher foi consensual ou foi um estupro, ou se o cara que morreu foi assassinado ou se suicidou. São exemplos de coisas que variam nos relatos. Só que a grande sacada de se contar uma história a partir de relatos conflitantes é que não tem como, é impossível pro público saber a realidade do acontecimento. Todo o contato que a gente tem com os acontecimentos é indireto, através desses relatos. Qualquer um dos relatos pode ser verdadeiro ou todos podem ser falsos. Então, o efeito Rashomon é uma expressão que pode ser aplicada para qualquer situação em que seja difícil ou impossível saber a realidade de um acontecimento por causa de pontos de vista conflitantes sobre esse acontecimento. Esse termo foi criado por um antropólogo, mas ele também é usado em outras áreas, como o cinema e a literatura. Exemplos de filmes com efeito Rashomon são Ponto de Vista e Deu a Louca na Chapeuzinho. Na literatura, a gente tem Flipped, da Wendelin van Drunen. Eu acho que esse livro não tem tradução para português, mas ele tem uma adaptação para o cinema, que aqui no Brasil se chama O Primeiro Amor. E eu recomendo porque é muito fofinho. A gente também tem o clássico Frankenstein, da Mary Shelley. O Frankenstein, ele é, muito mais antigo do que Rashomon. Só que, como eu disse, o Rashomon consolidou essa forma de se contar a história, essa forma narrativa. O Rashomon foi responsável por isso se transformar num conceito, mas não significa que ele criou essa forma narrativa. Não quer dizer que o Akira Kurosawa pegou, não, vou criar uma forma narrativa aqui que nunca existiu, que nunca foi feito antes. Não. E se você quiser escrever a sua história usando essa técnica do efeito Rashomon, eu tenho 3 dicas para dar. 1. Escreva um resumo contando a verdade do acontecimento. Mesmo que essa verdade não seja mostrada na história, como por exemplo Rashomon não mostra a verdade, é importante você saber para você se planejar na hora de escrever o livro. Então, antes de escrever a história e antes de pensar no ponto de vista dos personagens, saiba passo a passo do que aconteceu de fato, e aí depois você pensa em como cada personagem vai interpretar ou vai contar essa história, porque se você não tiver esse resumo da realidade do acontecimento, você vai acabar se confundindo e vai acabar confundindo o seu público. 2. Entenda quais características dos personagens são capazes de influenciar na interpretação deles sobre o acontecimento. Como é a personalidade dos seus personagens? Qual a idade dele? Qual a profissão? Eles têm algum motivo para mentir? Eles vão perceber cada detalhe do acontecimento? Eles vão saber interpretar as ações dos outros personagens? Eles vão ter conhecimento suficiente para interpretar os fatos? Por exemplo, um personagem jovem, ingênuo, com pouca experiência, pode interpretar um fato de um jeito totalmente diferente de um idoso que já tenha visto de tudo na vida e tal. Ou eles também podem ter interpretações diferentes sobre a atitude de alguém. O carinha popular da escola, que conhece todo mundo, ele pode interpretar também o mesmo fato de um terceiro jeito, porque ele pode ter mais informações a partir dos personagens que ele conhece e tal, já que ele é popular. Ou ele pode ter tipos de informação que os outros personagens não têm, e por isso ele vai interpretar de um jeito diferente. Então fica de olho em como as características das pessoas podem fazê-las interpretarem as coisas de jeitos diferentes e tenta passar isso para sua história. 3. Dê motivos para o leitor desconfiar dos testemunhos. O legal do efeito Rashomon e da própria narrativa em relato é você brincar com a verdade, é você não deixar o leitor ou o público alcançar a verdade, pelo menos até certo ponto da história, né? Porque pode ser que no final você queira contar o que aconteceu de fato, mas de qualquer jeito, para você fazer essa brincadeira, esse jogo com a verdade, é legal você fazer todos os relatos serem duvidosos, ou seja, todos os relatos
sendo verossímeis e ao mesmo tempo tendo algumas características que vão gerar dúvida. Exemplos de elementos que geram dúvida são a incapacidade de um personagem de contar como aquilo realmente aconteceu, ou os interesses dos personagens que estão fazendo aqueles relatos. No filme Rashomon a gente tem motivos para desconfiar dos 4 relatos. O bandido é imoral, né? Ele é um bandido, é um fora da lei, então ele pode estar mentindo por ser imoral ou por querer passar uma certa imagem dele que é diferente da imagem verdadeira, diferente de quem ele realmente é. O cara que morreu, ele tem o testemunho dele no filme, ele é dado a partir de uma médium que entrou em contato com ele porque ele tá morto, né, gente? E pode ser que essa médium esteja mentindo, ou pode ser que ela não esteja realmente em contato com ele, porque essa coisa, né? Nem todo mundo acredita que tem como se ter contato com os mortos. E não tem como isso ser provado. Já a mulher, ela pode estar mentindo porque ela não quer sofrer as consequências que ela teria nessa sociedade se ela tiver realmente traído o marido dela. E o lenhador que testemunhou a cena, ele conta que ele já mentiu outra vez, então, sabe, o que impediria ele de mentir de novo? Ele é um mentiroso, ele também é imoral nesse sentido. Essa dúvida cria uma tensão extra na história, porque o público, além de ter que decidir qual relato é verdadeiro, ele ainda vai ter que decidir quem é confiável e quem não é. E quem ele vai acreditar pra ter uma versão real daquele fato, daquele crime, daquela situação. Uma última coisa a se considerar é que como o efeito Rashomon ele brinca com a verdade na história e tal, essas histórias acabam tendo uma abertura grande pra você criar um plot twist a partir de uma grande revelação da verdade do acontecimento. E muito importante, tá, gente? Eu não tô dizendo que uma história com efeito Rashomon precisa ter um plot twist, nem que ela só vai ser boa se tiver. Eu tô dizendo que é uma possibilidade. O próprio filme Rashomon não tem uma grande revelação. É uma possibilidade dentro da técnica do efeito Rashomon. E se você quiser dica pra criar um plot twist, eu vou deixar aqui meu vídeo sobre isso aqui nos cards. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, dá um like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, porque aqui tem dica de escrita toda semana. Se você quiser comprar livros, eu tenho agora uns links associados aqui da Amazon, da Saraiva. Os links estão aqui na descrição e também tá dizendo como funciona. E também tem links para as minhas redes sociais para você me seguir lá e para você ler as minhas histórias no Wattpad. E até a próxima!